Evangelho escandalizador. Evangelho escandalizador. Vamos ouvir a palavra de Deus mais uma vez através deste ângulo que a própria palavra nos revela, o Evangelho de Cristo. A pessoa e a obra de Cristo escandalizam. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 17, a nossa leitura. Carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Corinto, na Grécia. O apóstolo, em suas missões missionárias apostólicas, passou por Corinto. Pregou o evangelho, muitos se converteram ao evangelho de Jesus Cristo, uma igreja nasceu ali. Depois ele vai para outros lugares fazer a mesma coisa. Recebe informações sobre a igreja, há problemas que adentraram aquela igreja. E ele escreve esta carta para tratar dos problemas e expor a eles como que no evangelho de Cristo eles devem viver, e então nesse evangelho superarem problemas, deixarem certas posturas erradas que adotaram. Uma carta desafiadora. Nós vamos focar 1 Coríntios 1, do verso 17 até o verso 5 do capítulo 2. Palavra de Deus para o seu coração e a sua vida nesta noite. Não palavra de homens, não palavra desta igreja, não palavra de um pastor, deste pastor, mas a palavra de Deus eterna, que vem ao encontro da sua vida agora, neste ponto em que você marcha para mais perto da eternidade. Ouça a palavra, que a palavra o fortaleça, que a palavra o torne mais como Deus deseja que você seja. Receba a palavra, abra o coração para a palavra. Diz assim o texto. Antes de ler o verso 17, deixe-me ir ao verso 13 para que entendamos um pouco do contexto, o que acontece. Um dos problemas que estava naquela igreja, que começou a surgir partidos, divisões, atrás de um dos nomes, um dos líderes cristãos. Um dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Apolo. Se você ler os versos anteriores, você vai encontrar isto. Outros diziam que era de Paulo, eu sou de Paulo. E até alguns diziam, eu sou de Cristo. Enfim, divisões. Aí no verso 13, o apóstolo Paulo diz: acaso Cristo está dividido? É uma pergunta retórica, que todo cristão sabe a resposta. Na verdade é uma pergunta que faz uma afirmativa de forma retórica. Cristo não está dividido. A igreja de Cristo não pode estar dividida em partidos. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Não. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Não. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Aí ele está combatendo aqueles que dizem que são dele. E aí é que ele entra no verso 17, com esta argumentação importante para esta situação lá, mas onde ele expõe verdades profundas do Evangelho e sobre nós enquanto seres humanos, o poder de Deus em Cristo. Verso 17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, na sabedoria de Deus, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos,
e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Diz o verso 17: Cristo me enviou para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Continua o verso 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E no verso 21 ele diz: o mundo não o conheceu, não conheceu a Deus por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus, ainda diz o verso, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação do Evangelho do Cristo crucificado. A loucura da pregação do Evangelho do Cristo crucificado. Verso 24 afirma: Cristo é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 28, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Verso 30, por iniciativa dele é que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção.
Em Cristo, então, nós temos a justificação diante de Deus, a vida nova e santidade para Deus, e o resgate da nossa vida condenada, separada longe de Deus. Cristo Jesus se tornou sabedoria de Deus, justiça, santidade, redenção. E no capítulo 2, o verso 2 diz: decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E do verso 5 ele conclui dizendo que a fé deles não está baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus, manifestado no Cristo crucificado. Decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu me espatifei no chão, tinha por volta de 15 anos, iniciando minha carreira profissional em São Paulo, fazendo um serviço de office boy. Estava eu no ônibus, no meio de uma tarde, mais ou menos metade do ônibus tomado por pessoas. Naquele tempo havia catraca, tinha que se pagar ali na entrada. Depois de entrar, o ônibus já começava a andar enquanto você pagava. Estou eu lá em pé, pagando, com uma pasta na mão, tudo ocupado, sem poder segurar. E de repente algo acontece, o motorista enfia o pé no freio. E o ônibus parou, mas eu não. Lá fui eu. Completamente para o chão, camisa, me lembro até hoje, azul, parecida com essa que eu tenho nesta noite, cheia de marcas, aquele chão sempre imundo. E de baixo, olhei todos os rostos olhando para mim, eles de cima olhando para baixo, e a minha vontade era dizer para o ônibus que eu vou descer. Um dos momentos que nós entendemos nossa dificuldade com humilhação é quando a gente dá uma tropeçada e cai, não é verdade? Ninguém lida bem com isso. Será que alguém seria mentiroso o suficiente para dizer que lida bem com isso nesta noite? Ninguém lida bem com isso. Por quê? O nosso orgulho, nesse momento, se manifesta real, e sabemos que nós temos esse problema, reconhecemos, e a dificuldade que temos da humilhação. O drama humano é a resistência humana para a humilhação. Não gostamos de ser humilhados. Nosso ego é muito grande, é muito forte, é muito exaltado. Qualquer situação que exija de nós humilhação, nós não aceitamos. Por isso, chegar à humilhação e se acertar com isto de que eu não sou o que eu penso que eu sou, e que esse ego exaltado que eu tenho, esse orgulho que eu tenho exaltado é uma ilusão, e chegar então ao ponto de reconhecer isso e ser achado em estado de humilhação, chegar frente a frente com a verdade que eu sou muito pequeno, falho e fracassado, exige um quebrantamento, e um quebrantamento que é um milagre, porque é totalmente contrário à natureza humana. A natureza humana resiste a essa experiência. Somos todos mendigos, essa é a verdade. Somos todos mendigos, e essa é a verdade. Lá na cidade de Eisleben, na Alemanha, cidade onde Lutero nasceu, estava ele em 1546, no mês de fevereiro, dia 18, em estado já terminal, estava Lutero numa cama no quarto,
ele havia retornado à sua cidade natal, de onde havia saído, ainda na infância, e retornara para acertar algumas questões que precisava da participação dele ali, e adoeceu, e então está em estado terminal, doente, e lá no seu quarto está o seu casaco, e acharam no casaco dele um papel, uma nota, onde ele havia escrito exatamente isso. Grande Martinho Lutero, reformador: somos todos mendigos, e essa é a verdade. Algo totalmente contrário ao coração humano. Chegar ao ponto de poder dizer isso e conviver com isso de uma forma saudável e edificante. Encontrar a experiência da humilhação e de uma forma onde se encontra saúde e se encontra edificação. Um encontro com humilhação que é totalmente positivo, mas tal encontro é contrário ao coração humano. Somos todos mendigos ou não somos? A humanidade gritaria: não! Não concordo, não aceito. Talvez um e outro, por uma elegância, poder dizer: olha, eu acho que em parte é verdade, concordo, mas não concorda, não concorda. Nenhum ser humano quer esta humilhação real e profunda. É o que o texto da palavra de Deus aqui revela. O apóstolo Paulo afirma coisas como: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Isto é em contraposição ao poder humano, à sabedoria humana, ao orgulho humano de que ele sabe, pode e ele faz tudo. E aí por isso Paulo diz que decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, porque essa é a única resposta para o ser humano que pensa que ele é o poder e a sabedoria. Precisa conhecer o poder e sabedoria de Deus, que diz: você não é sábio, você não é poderoso, desça do seu orgulho e conheça a humilhação. Aí está a verdade da palavra de Deus nesse texto todo, expondo a miséria humana, a pequenez humana, a sua miséria, a sua pequenez, a sua falência diante de Deus. Nesse texto nós encontramos o grande confronto. O grande confronto que o apóstolo Paulo expõe aqui é achado em todo o coração humano, e nesse momento na humanidade toda, e um confronto onde o que ganha, o que prevalece é a sabedoria humana, é o poder humano, é a exaltação humana. Qual é o confronto? O confronto é justamente este: de um lado a sabedoria humana, o poder humano, a exaltação humana, versus, em oposição ao poder de Deus, sabedoria de Deus, glória de Deus, exaltação de Deus. E esse confronto então está no ar. E o coração humano diz não à sabedoria de Deus, poder de Deus e a glória de Deus, porque ele quer afirmar a sua sabedoria, o seu poder, a sua exaltação, o seu ego. Grande drama, grande drama. O ser humano não tem nenhuma vontade de conhecer, experimentar, reconhecer a sua humilhação diante de Deus. Essa é a grande verdade. Não se iluda que o coração humano está todo desejoso de humildemente se apresentar diante de Deus. Se falam em Deus e falam até em Jesus Cristo, é numa acomodação que preserva a sua exaltação, sua sabedoria, seu poder, em relação ao seu drama moral, culpa, fracasso moral, em relação ao seu drama existencial, propósito, significado, resposta eterna, razão para viver de verdade, em relação ao seu drama emocional, decorrente desses outros dramas, sua instabilidade, seus conflitos emocionais. O ser humano, então, nesse quadro todo,
é alguém que resiste e apenas acomoda Evangelho, Cristo. Aliás, Jesus, a palavra Jesus, até o personagem que se refere à palavra Jesus, não é repelido frontalmente, em geral uma certa aceitação, até que você comece a falar sobre o que ele fez, falou, ensinou, as implicações. Aí vão dizer: para com isto, para já, não serve para mim. O poder humano, a sabedoria humana, a exaltação humana. Não, Cristo, o poder de Deus, sabedoria de Deus, Cristo crucificado, que então vem me humilhar e dizer que eu sou pequeno, finito e carente. Não para mim. O Evangelho, Cristo, não tem espaço no coração humano, não tem espaço nos ambientes do poder humano e da glória humana. Prego a Cristo, diz o apóstolo Paulo, e Cristo crucificado. Aí está o grande divisor, a grande questão. Há um fator cruz quando se fala em Cristo, Jesus Cristo, o Evangelho. Quando se fala da mensagem da palavra de Deus, há um fator cruz. Em todas as filosofias, em todas as argumentações, elaborações da mente humana, não há o fator cruz. Em todas as religiões que são frutos sempre da imaginação e até do desejo humano de encontrar uma resposta para si, nas religiões todas não há o fator cruz. No Evangelho de Jesus Cristo há o fator cruz e então, consequentemente, o fator ressurreição. Eu disse ressurreição, não reencarnação. Há uma grande diferença. Não misture as duas coisas. Há Cristo e Cristo crucificado. Há uma cruz, há um Cristo numa cruz. Este fator é tremendo, porque isto traz a ideia, a verdade de uma exclusividade. É preciso uma cruz, ela é necessária e é só ela, e ela é suficiente, é a ação de Deus suficiente e exclusiva por nós. E a cruz então acaba sendo, como o apóstolo Paulo diz aqui, escândalo. Jesus Cristo crucificado é escândalo para o coração humano. Como você vem falar de um Cristo, um Deus que morre por nós? Como você vem falar de que nós carecemos da morte de Deus por nós? Em nossa religiosidade, como os judeus, aqueles pedem um sinal miraculoso, queriam uma prova de Jesus. Você lê isso nos evangelhos, prova de Jesus que ele era o Messias. Faça algum sinal aí para que a gente creia. Essa religião por demanda, impondo a Deus as condições do encontro com ele. Quem somos nós para impor isso a Deus? Deus escolheu a sua forma de encontrar conosco, e a forma é em Cristo, e Cristo crucificado, e quem quer conhecê-lo é por aí e exige humilhação. Não queremos isso. E os gregos, os gentios, os povos que não eram judeus ali naquele tempo, todos eles formatados pela mentalidade grega, porque antes do Império Romano, houve o Império Grego que espalhou uma mentalidade sobre os povos, porque os povos dominados foram ensinados a pensar da forma grega. Os romanos tomam o poder, o Império Grego cai, mas a influência cultural, intelectual permanece. Então, os gentios, aqueles que não eram judeus, eram identificados como gregos também, gregos gentios. Eles buscam sabedoria. A especulação da mente humana haverá de encontrar as respostas e soluções para os anseios humanos, para as buscas humanas. E vem agora a cruz e diz: é impossível, a melhor especulação humana não pode, não vai conseguir. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos e gentios, loucura, e até hoje o é para o coração humano. Quando você chega diante desse texto, o texto fala ao seu coração. Reconheça sua humilhante incapacidade. Ninguém se tornou um cristão no sentido bíblico verdadeiro, não cultural, esse é fácil, e qualquer um pode dizer que é.
Cristão verdadeiro, discípulo de Cristo, salvo, resgatado por Jesus Cristo, encontrando com Deus hoje e por toda a eternidade. Ninguém é cristão até que caia em si, reconhecendo sua humilhante incapacidade. Mesmo um homem como Lutero, um homem da palavra, autor de muitos hinos, liderou o movimento de volta à palavra, depois de tantos anos de luta, e ensinando as pessoas sobre isto, liderando sobre a palavra de Deus, chega ao seu último momento da vida, ainda dizendo: somos todos mendigos. Enquanto você não chegar aí, você não se torna um cristão, a igreja não será atrativa para você, ou talvez até seja por razões erradas. O evangelho não é o compromisso da sua vida, porque você não chegou a esse ponto de esgotar todos os seus recursos e apelos, tentando chegar a algum lugar. É preciso chegar ao fundo do poço. Eu tive um professor, quando estudei no seminário dos Estados Unidos, grande escola, professores excelentes, e havia este, que era um holandês, um homem que falava 5 línguas, autor de alguns livros, 2 doutorados, e ele contou que um dia ele viveu um drama tremendo. Uma enfermidade repentina começou a tomar conta do seu corpo. Ele, teólogo, pastor inclusive, professor renomado, de repente começa a se sentir mal, se acha no hospital rapidamente, e no hospital então ele começa a entrar numa situação difícil rapidamente, e os médicos então alertam que o caso é grave, e o processo muito rápido, a enfermidade muito rápida na sua reação. E ele diz: sabe, naquele momento ali no meu leito de hospital, vendo o meu corpo entrando em falência total, repentinamente, eu comecei a pensar na minha vida. Lembrei dos livros que eu escrevi, lembrei dos cursos que eu fiz, lembrei do meu nome de teólogo e professor reconhecido, lembrei que eu era o pastor, e lembrei das igrejas que eu servi como pastor, lembrei de todos os alunos formados por mim em nível de pós-graduação em teologia, e eu lembrei de tudo isso. Mas eu quero dizer que era para mim como que se eu estivesse caindo num poço, tentando agarrar nas beiradas cheias de limbo, e meus dedos escorregavam até que eu me lembrei da graça de Deus em Cristo Jesus. Enquanto você não chegar aí, não é um cristão, você não é um. É o orgulho, é a sabedoria humana, você resolve tudo, é o seu poder, é a sua exaltação. Enquanto você não chegar à sua humilhante incapacidade, você não vai conhecer o poder de Deus, você não vai conhecer o Cristo crucificado por você. Reconheça. Você já reconheceu? Chegou esse momento da verdade. Para alguns é uma hora emocionalmente muito marcante, para alguns é a hora de um recolhimento de consciência. Seja como for, alguns lembram o momento exato, às vezes alguns não lembram, mas sabem que houve esse momento na sua vida, quando finalmente eu reconheci: sou mendigo, reconheci minha incapacidade humilhante. O texto nos aponta para a falência, porque o texto nos fala de Cristo e Cristo crucificado. A cruz declara a sua falência. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Veja o que a cruz de Cristo faz, o Cristo crucificado faz. Isto que para nós é grande e poderoso, na cruz tudo é invertido. Cristo crucificado, que para
O orgulho, a sabedoria humana não é nada, se torna tudo, e a sabedoria humana, o poder humano, a exaltação humana se torna nada na cruz de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O ser humano na cruz, diante da cruz, conhece a sua falência moral, a sua falência diante de Deus. Sim, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é dito nas Escrituras Sagradas. Mas o pecado adentrou. Sim, somos marcados pelo fracasso e o pecado, mas a imagem e semelhança de Deus permanece. Então vamos encontrar em nós momentos bons, atitudes boas, aprovadas diante de Deus, sim, mas no pesar da balança, somos sempre achados devedores em falta, pobres, mendigos. A cruz declara a falência. A cruz de Cristo, Cristo precisou morrer a minha morte, pagar a minha culpa. Fala do meu fracasso pleno. Se não fosse um fracasso pleno, Deus não viria em Jesus Cristo, e não viria em Jesus Cristo para a cruz. Nós daríamos um jeito em nós mesmos, na nossa sabedoria e poder. Nós daríamos uma garibada e nos tornaríamos bom o suficiente diante de Deus. Mas a cruz diz que somos falidos, e o fracasso é pleno. Somos devedores irremediáveis, dívida impagável. Por isso Deus foi à cruz em Cristo Jesus. Não haveria necessidade dele vir, seria um absurdo tudo aquilo. A cruz é terrível. A crucificação de Cristo é tremenda. Uma coisa ali foi sangrenta, foi um escândalo para os judeus. Reconheça a sua humilhante incapacidade. A cruz declara a sua falência diante de Deus. A minha história é uma história que, se fechar o balanço, sempre é devedora diante de Deus. Sempre devedora diante de Deus. Por isso o Evangelho é único, o Evangelho de Jesus Cristo, Cristo crucificado é único. Só o Evangelho tem uma cruz, e por isso só Ele é o caminho. Porque se não houver uma cruz e não houver alguém que pode suportá-la a ponto de estender o poder da cruz a todo aquele que crê, não há solução. Ficaremos eternamente tentando remediar essa situação. É isso que acontece com as religiões. Esforço humano que não chega lá nunca. A história de cada um sempre fecha o balanço negativo. Deus sabe e você sabe disso, não é verdade? A cruz declara a falência de todo ser humano. Reconheça sua humilhante incapacidade. Peça a Deus graça para isto, porque o seu coração não aceita isto. Peça graça a Deus. Peça a Deus que Ele haja com o poder dEle na sua vida, porque você naturalmente não aceita isso, não vai buscar isso. Reconheça. A cruz que decreta a falência é aquela cruz então que nos leva à insuficiência. Ela declara a falência, mas também decreta a insuficiência, visto que na sabedoria de Deus, diz o verso 21, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Que pregação é esta? Ele explica no contexto. Ele pregou a eles Cristo e Cristo crucificado. E pregar então Cristo crucificado é loucura. É loucura para o coração humano na sua exaltação. É loucura para o coração humano no seu poder. É loucura para o coração humano na sua sabedoria. A cruz é contraposição ao coração humano. E para o coração humano a cruz de Cristo, Deus em Cristo, é loucura. É loucura, porque declara a falência do ser humano e decreta a insuficiência. Você talvez diria: muito bem, eu tenho paz com a minha falência declarada na cruz,
Então agora deixe-me fazer algo aqui. Eu vou me trabalhar e vou então me esmerar diante de Deus. Vou fazer de tal forma que Deus vai olhar para mim e vai dizer: você é ótimo. Isso nunca vai acontecer. A cruz não somente declara a sua falência, como ela decreta a sua insuficiência. É o que o apóstolo Paulo aqui diz: Deus agradou salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Aqueles que creem, que confiam na cruz e não em si mesmos, que confiam na verdade do Evangelho, no poder de Deus em Cristo crucificado e não em si mesmos. Aqueles que entendem: sou insuficiente, preciso da ação de Deus. Qualquer participação sua é desnecessária. Não somente é desnecessária porque a morte de Cristo é poder de Deus, é suficiente em si mesmo, como também a sua participação, seja qual for, é impossível. Jamais sua participação poderia adicionar algo ao poder de Deus que se realiza na cruz. Quem é você para contribuir, dar um apoiozinho, completar o poder de Deus como se ele se fosse imperfeito, insuficiente? A cruz fala dessa insuficiência. Na cruz de Cristo, todo o mérito humano é descartado. Por isso ela escandaliza, ela não é aceitável. Qualquer mérito humano é descartado. O cristianismo, o evangelho de Jesus Cristo, tem um Cristo crucificado e ressurreto. Nisto então está a grande diferença entre ele e as religiões, porque todas elas vão trabalhar em cima do mérito humano, e o texto aqui diz que a melhor das sabedorias humanas, o melhor do poder humano, nada é. Deus reduziu a nada. O mérito seu, meu, está descartado. Somos mendigos. Estou esvaziado diante da cruz. Reconheça a humilhante incapacidade. Você já chegou aí? Clame a Deus por esse milagre na sua vida, do poder de Deus, quando você possa cair em si, como Martinho Lutero, grande líder, homem, conhecedor de línguas diversas, músico, e diz: sou mendigo. O que são essas coisas? Nada. Reconheça a sua humilhante incapacidade. Você já reconheceu? Então, você é alguém carente. Essa é a grande verdade. Todo ser humano é carente. O ser humano, no maior dos poderes financeiros, de posição, status, é um ser carente, ou não é? Quanto vamos precisar observar na vida para entender e perceber isto? Nós assistimos toda hora pessoas que tudo têm, no pior. E todos nós somos assim, não somente eles. Somos carentes. A mensagem da cruz, diz o verso 18, é loucura para os que estão perecendo. Para eles é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos pelo Cristo crucificado, a cruz é o poder de Deus. Veja que duas perspectivas antagônicas e diferentes. Para eles que estão na exaltação humana, no poder humano, na sabedoria humana, na sua autonomia, para eles Cristo crucificado é loucura. E é hoje assim também. Já disse, você pode falar de Jesus, vão até bater palma, até que você comece a colocar o dedo na ferida e traga à tona o que Jesus Cristo é, fez e o que o Evangelho ensina. Aí vão dizer: não, loucura isso que você diz. Me dê um Jesus diferente e eu ando com você. Me dê um Jesus segundo
a minha visão. Dê um Jesus que se acomoda ao meu poder, sabedoria, à minha exaltação, e tudo bem, nós vamos juntos. É loucura para o seu parente, é loucura para o seu amigo, é loucura para o seu colega de escola, é loucura para aquele que trabalha com você, é loucura para o seu professor de escola, universidade, é loucura para o mundo, para os mais sábios deste mundo, é loucura, mas para aquele que caiu em si, seja alguém que caminha, que tem uma posição social, financeira mais alta, ou seja, para aquele que vem dos caminhos mais simples da vida, e igualmente para aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus, onde tudo se resolve. Cristo crucificado pagou toda a dívida humana, garante plenamente a paz com Deus para todos sempre. Sim, nos transforma para uma vida nova com Deus como consequência, mas na causa é toda a obra de Deus, a garantia é toda a obra de Deus, poder de Deus. Que obra tremenda! A cruz sendo o poder de Deus, Cristo crucificado sendo o poder de Deus, não poderia ser diferente. Se é poder de Deus, teria que ser eficaz, teria que ser definitivo, ou então seria uma obra pequena, imperfeita, incompleta. Como poderia o poder de Deus ser achado nessa condição? A cruz é maravilhosa. Cristo é o poder de Deus por nós, para aquele que já reconheceu sua humilhante incapacidade. É preciso entender que a cruz de Cristo é a revelação da sua carência. Você é alguém carente, você precisa exercer a dependência absoluta. Ó Deus, ou é o teu poder, Cristo crucificado por mim, ou eu não tenho outra possibilidade. Sou plenamente carente, minha dependência é absoluta do teu poder em Cristo. Entrega total. E aí o milagre do quebrantamento. O pecador que confessa diante da cruz, diante do Cristo crucificado: sou carente, sou falido, sou insuficiente, tem misericórdia de mim, ó Deus, que a tua obra poderosa em Cristo por mim, e o perdão gracioso e merecido recaia sobre mim, ó Deus, meu coração seja quebrantado. Clame por isso, porque o seu coração naturalmente diz não e foge disso. Não se iluda. Talvez num auditório como esse nesta noite, pessoas que voluntariaram para estar numa igreja, há muito engano. Sou simpático, admiro, mas a cruz de Cristo não é uma questão de simpatia, admiração. Isso é superficial. É uma questão de se chegar ao reconhecimento, à confissão humilhante da minha incapacidade, e reconhecer que é o poder de Deus, a glória, a exaltação de Deus. Ele é grande, e Ele, na sua graça e misericórdia, decidiu ser grande nisto por mim em Cristo Jesus. A cruz de Cristo diz não à minha glória, Ele diz sim somente à glória de Deus. Ele é que me amou, Ele pagou o preço em Cristo. Meu encontro com Ele na cruz, no Cristo crucificado, glorifica Ele. É o poder de Deus. Reconheça sua humilhante incapacidade. Evangelho escandalizador, sim. O evangelho de verdade, escandaliza. Há uma repulsa. Mas felizes, bem-aventurados aqueles que finalmente chegam àquele momento, quando o poder de Deus, Cristo na cruz, se torna uma atração
irresistível. Eu vi a minha falência, eu vi a minha insuficiência, eu vi a minha carência. Ó Deus, que o teu poder gracioso em Cristo caia sobre mim, redimindo-me, salvando-me. E naquele momento, a glória de Deus brilha no meu coração, e o meu orgulho cai por terra, recolho-me à minha verdadeira condição diante da glória de Deus. Deus confirme na sua vida o reconhecimento da humilhante capacidade, você que já chegou lá, e você que não chegou, que Deus o leve a clamar por isto, a reconhecer: ó Deus, me dê essa condição, da humilhante capacidade, mas que, quando é reconhecida, possibilita a solução eternamente eficaz, mediada pelo poder de Deus na crucificação de Cristo. Vamos orar na presença do Senhor.